aqui. Glórias a Deus. Dia maravilhoso, né? A gente nem sente saudade lá do frio de Londres, né? Quando vê um dia maravilhoso desse. Eu costumo sempre dizer, né? Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Essa foi uma frase que, há alguns anos, eu sempre uso. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. É o dia que o Senhor preparou para você. O Senhor Jesus tem uma mensagem, uma palavra para o seu coração. Palavra de vida, palavra de transformação, palavra de crescimento, palavra de virtude, de coragem, de restauração, palavra de ânimo, palavra de cura. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você pode responder para você mesmo. Nós sabemos que Deus tem planos nas nossas vidas. Para cada um de nós, Deus traçou um plano. Muitas vezes nós queremos que os outros façam aquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós nos frustramos com isso. Então a pergunta é: quem pode frustrar os planos de Deus para a sua vida? Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É muito interessante notar que existem até alguns hinos que dizem, né, que nada pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Mas eu quero levar você hoje a pensar e a olhar o outro lado, que você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Aquilo que Deus planejou para você pode ser frustrado, porque você pensa de um modo diferente que Deus pensa. Você faz as coisas diferentes do que Deus gostaria que você fizesse. Então aquilo que Deus tem planejado para você pode ser frustrado por sua causa. Nós vemos muitas vezes algumas frases dizendo assim: Deus, sonhe os meus sonhos. Mas muitas vezes nós não queremos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque aquilo que Deus sonhou, e quando ela diz essa palavra sonhou, né? Não é aquele momento que você dorme, entra no sono REM, né? E você tem ali alguma coisa, acorda, alguma coisa você lembra, alguma coisa você não lembra, tem alguns espasmos à noite, né? Acorda com alguns pesadelos. Não, é aquilo que Deus projetou para você. Quando nós falamos de sonhos de Deus, é aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Mas em tudo isso, há uma decisão de cada um de nós. Se nós fizermos aquilo que Deus projetou para nós, com certeza, tudo vai ser melhor. Ah, eu acho que deve ser assim. Eu até esse acho, muitas vezes eu tiro do meu vocabulário. Porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus da certeza. Ele não acha. Ele projeta algo para a sua vida. E muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo assim: ah, se eu não fizer, outro irá fazer. Sim, se você não fizer aquilo que Deus projetou para você, outro irá fazer. Mas Ele não vai fazer aquilo que você deveria de fazer, aquilo que você foi chamado para fazer. Você vai ficar em falta. Então, quando nós estamos na vontade de Deus, tudo vai dar certo na nossa vida. Ah, haverá dificuldades, mas serão vencidas. Aleluia. A última vez que eu preguei em Londres, de uma das nossas congregações, os irmãos ali estavam nos convidando para estar pregando, porque nós estávamos saindo de Londres, e numa das últimas pregações que eu preguei, porque a última vez foi na nossa igreja sede, eu fui convidado de última hora para pregar naquela igreja, e eu comecei a olhar os meus rascunhos de pregação, e
olhando algumas das minhas pregações que eu escrevo, eu não sentia de pregar nada que estava ali. E o Senhor me deu uma palavra para aquele dia, específica para aquele dia. Eu gosto muito de estar ouvindo a voz de Deus, aquilo que o Senhor quer que eu pregue, a palavra que o Senhor quer que eu traga naquela igreja, naquele local, naquele dia, porque eu sei que quando nós estamos na direção de Deus, Ele nos dará a palavra certa para aquele povo, para aquela pessoa, e através também da ajuda do Espírito Santo, porque em cada um de vocês o Espírito Santo está falando de um modo diferente. Então, assim nós fizemos. E quando cheguei ali, eu fiquei atento àquilo que o Senhor queria falar. Então eu peguei uma caneta e um papel e disse: se o Senhor ainda quiser falar alguma coisa comigo, eu irei anotar. Então eu ajoelhei para orar ali do lado do pastor, e ele logo começou a orar, lembrou de mim, e ele disse: Senhor, abençoa o pastor Lucas, que vai lá para os Estados Unidos. Eu sei, Senhor, que talvez ele vai passar dificuldades, vai ter desafios, mas ajuda ele, Senhor. E a palavra que marcou ali aquele momento foi desafio. Eu fiquei prestando atenção. Nós sabemos que o profeta de Deus, quando ele escrevia, antes dele escrever, ele ouviu aquilo que Deus queria falar com ele. Então eu anotei aquela palavra, desafio. Mas automaticamente, quando eu escrevi aquela palavra desafio, na sua frente o Espírito Santo me disse: estratégia. Então eu marquei a palavra estratégia. São duas coisas bem opostas. Então, eu me lembro que alguém foi falar, ela falou também dessa palavra, desafio. E por 4 vezes antes que eu pregasse, eu ouvi essa palavra desafio. Então, aquilo me fez pensar, porque quando nós temos um desafio, o desafio é uma coisa difícil. As nossas dificuldades, as nossas falhas, faz com que nós olhamos o desafio, muitas vezes impossível, muito difícil. O desafio muitas vezes nos faz desanimar, nos fazem prostrar, nos fazem ficar pensando: será que vai dar certo? Mas a estratégia é algo muito diferente. Então, quando nós vemos aqui os planos de Deus para a nossa vida, nós devemos buscar estratégias. Estratégias não nossas, dele, porque ele vai fazer com que as coisas fiquem fáceis se nós estivermos na sua direção. Em Gênesis, no capítulo 18, conta a história de um homem muito conhecido, um herói da fé, como foi falado ontem, Abraão. Nós vemos Abraão no capítulo 18. Depois apareceu o Senhor dos carvalhais e Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou-se os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Gênesis 18. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, que gostais debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforcei o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegasse até vosso servo. E disseram: assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-lhe ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Quando me deparo nesse texto de Abraão, o Senhor fala comigo. Nós vemos um homem que Deus diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela
há um lugar que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão: olha, eu vou aumentar a sua parentela, vou fazer você de um homem rico, olha, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer aquilo para você. Tem muita gente querendo barganhar com Deus. O que eu vou receber do Senhor se eu aceitar Jesus? O que eu vou receber se eu ser realmente um crente fiel? Então, ele simplesmente aceitou sair da sua casa, do meio dos seus parentes, do meio das pessoas que conheciam, para um lugar onde Deus iria demonstrar. Você observam e vê que Deus, ele gradativamente ele vai se revelando a nós. Muitas vezes nós queremos ver o fim antes do começo, mas Deus, ele nos faz andar pela fé. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós vemos coisas grandes. E nós vemos aqui um homem que tinha uma visão muito grande. E você vai entender por quê. Porque ele estava ali à porta da sua tenda e ele viu quando aqueles três personagens se apresentaram como homens. Ele viu que eram homens de Deus. Ele viu que era anjo. Ele viu que vinha da parte do Senhor. Então ele se apressou a servi-los. Antes que nós recebamos bênçãos do Senhor, Deus nos chama para um serviço. Deus nos chama para fazer coisas grandes. E a Bíblia diz que Abraão chegou ali para aqueles três varões e disse: olha, eu sei que vocês vieram fazer aqui um serviço, então fique aqui que eu vou preparar um bocado de pão. Ou seja, eu vou preparar um pãozinho ali. Mas é muito interessante que quando Abraão entra na tenda, ele diz para sua esposa: prepara 3 medidas de flor de farinha, ou seja, 40 quilos de pão. Nós temos aqui a nossa irmã Mariana, né? Que faz pães, né? Imagina pegar 40 quilos de pães, 40 quilos de farinha, né? E isso, 40 quilos de farinha. Depois você põe água e põe outros ingredientes, né? Se fosse hoje, né? Imagina o pastor chegar assim para nossa irmã e dizer assim: olha, prepara aí, que vai ter uma visita aqui de 3 pessoas, né? Ilustres, 40 quilos de pães. E a Bíblia diz que ele foi lá, escolheu uma vitela e levou para um moço preparar. E eu pesquisei aqui mais ou menos uma vitela, depois de limpa, de 31 quilos a 125 quilos. Ou seja, vamos colocar a metade, né? Seria carne para 100 pessoas. Quem são os churrasqueiros aí? Se dividirmos por 600 gramas cada um, para 100 pessoas. Por que isso? Quando você é um homem de Deus, uma pessoa que é chamada por Deus, você põe todo mundo para trabalhar. Porque matar uma vitela, e preparar, e amassar pão, e preparar, e colocar aquelas pessoas ali sentadas para que, antes que tudo ficasse pronto, para que eles fossem servidos. Aleluia. Glórias a Deus. Deus pode mudar os seus planos quando nós desistirmos daquilo que Ele preparou para nós. Aleluia. Quando nós desistirmos, quando nós give up, quando eu desisto, quando eu não quero mais, quando não cumprimos o chamado de Deus, quando você quer que as coisas sejam do seu jeito, dos seus propósitos. Foi Ele quem planejou, são as suas estratégias, não são as suas. Quando você vê as coisas tão difíceis para aquilo que você foi chamado, saiba que as estratégias que você vai receber são de Deus, não são as suas. Então é o momento de você buscar ao Senhor, para que tudo seja conforme aquilo que Ele quer, aquilo que Ele preparou para nós. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o caminho, né, o nosso olhar é mais distante. Antes de chegarmos no alvo, Ele nos leva à prova.
queremos a ajuda dos outros. Às vezes parece que estamos sozinhos, e muitas vezes temos que passar sozinhos. Deus nos leva a caminhos aonde nós temos que passar muitas vezes sozinhos. Deus nos chama ao aprendizado, é verdade, para andarmos com Ele. Aleluia! Nós vemos que Jesus chama os seus discípulos para andar com Ele, para aprender com Ele. Deus nos chama nessa manhã para andarmos com Jesus. Nós vemos aqui o coração de um homem que estava servindo. E quando você serve ao Senhor, você aprende muitas coisas. Você é abençoado. A sua vida é reestruturada, é restaurada. Então nós vemos que o Senhor Jesus, quando chama o homem também, chama para os seus propósitos. A Bíblia nos diz que Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então tome a sua cruz e siga. É muito bom andar com Jesus. Eu tenho andado com Jesus desde a minha infância. E eu não me lembro um dia que eu disse: eu vou desistir. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas talvez você tenha andado fraco, pensando em desistir. Saiba que o fim será muito melhor do que o começo. Quando nós temos as nossas dificuldades, nós sabemos em quem nós devemos buscar. Porque o Senhor está conosco. O Senhor é muito maior do que todos os levantes que se levantam contra nós. Então, quando nós deixamos tudo para seguir ao Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos nossos propósitos. O Senhor cuida da nossa casa. O Senhor cuida da nossa família. O Senhor cuida dos nossos negócios. Mas muitas vezes as pessoas querem trabalhar com o esforço das suas próprias mãos, porque vai faltar o alimento, porque vai faltar o dinheiro para pagar os bills, vai faltar muitas vezes para nós cumprirmos os nossos projetos. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo do mais Ele fará por nós. Glórias a Deus. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Tem um hino muito bonito, né, que diz: buscar primeiro o reino de Deus, porque tudo Ele fará por nós. Nós temos que entregar ao Senhor a nossa vida. Assim como Abraão, ele foi um servo fiel. Deus o honrou e Deus o colocou em um outro patamar. Mas ele cria no Senhor. Não era como os seus olhos queriam, não era como a sua vontade, mas estava ali um homem que estava pronto a seguir os propósitos de Deus na sua vida. Será que você está pronto para seguir os propósitos de Deus na sua vida? Ou será que você tem vivido em um mundo tão pequeno à sua volta? Deus, a cada um de vocês que aqui estão, quer colocar você no lugar mais alto. Ah, mas eu sou tão pobre, eu só não sei falar, eu não sei como agir. E muitas vezes nós buscamos fazer as coisas que nós sabemos fazer. É muito interessante ver aqui Abraão, e depois eu vou falar de um outro personagem na Bíblia, que ele era um grande administrador, né? E Deus chamou ele para ser um homem, um pai de uma multidão de nações. Talvez você está buscando fazer algo na casa do Senhor que você é um especialista a fazer. E quem disse que Deus quer que você faça aquilo que você é um especialista? Nós vemos Deus chamar um homem para libertar um povo que se chamava Gideão. E quando Deus chama Gideão, quando nós vemos a situação que estava vivendo o povo de Israel, escravizado, Deus precisava de alguém que fosse um libertador. Aos olhos do povo, Deus tinha que levantar alguém que fosse um grande general, um grande guerreiro, que fosse o melhor, o mais forte,
Isso aos olhos humanos. Deus chama aquele homem chamado Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, onde se deveria fazer o vinho, ele estava malhando trigo, né? Praticamente tudo errado, né? Aos olhos nossos, mas estava ali malhando trigo para salvar a sua vida, para salvar a sua casa, para cuidar dos outros. Ele estava ali. E quando Deus se apresenta a ele, disse: "Esse varão valoroso, o Senhor é contigo." Ele disse: "Mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, porque esse mal está acontecendo?" E quando o anjo se revela a ele, como é bom quando nós identificamos logo quem é o anjo do Senhor. Quem está falando conosco é da parte do Senhor. Não é a palavra que nós queremos ouvir, mas é aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Gideão também da mesma forma, ele diz: "Se o Senhor fala comigo, então espera aqui." Vai lá. Se você ler a história de Gideão, o que ele prepara, o que ele faz, depois também mata uma vitela, traz ali carne, coloca separado de um lado e do outro, você vê ali um chefe, né? Nós temos um chefe aqui, né? Acho que não está aqui hoje, né? Como que é o nome do irmão? Pastor Marcos, né? Pastor Marcos Sérgio, é isso, né? Imagina ali, parecia que Deus estava chamando um cozinheiro, porque foi isso que ele fez, era isso que ele sabia fazer. Muitas vezes você está preso naquilo que você sabe fazer de melhor, isso que você quer apresentar para o Senhor. E quem disse que Deus quer o seu melhor? Deus quer a sua disponibilidade. É você dizer: "Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?" Porque o Espírito Santo está aqui para dar dons, para capacitar segundo aquilo que Ele quer que você faça na sua casa. Então, quando nós nos colocamos disponíveis ao Senhor, então sim, Ele nos direciona aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, quando aquele homem, aquele chefe de cozinha, é chamado para liderar um exército, Deus sim pede para que ele convoque a todos. 32 mil pessoas foram convocadas. Mas Deus queria fazer algo diferente. Muito interessante e muito importante que nós ouvimos a voz de Deus, nós entendamos aquilo que Deus quer fazer. Qual é o chamado que Deus tem na nossa vida, e nós se colocarmos disponíveis para Deus. E nós tentarmos ver com os olhos do Senhor. Porque todas as vezes que nós olhamos da nossa maneira, nós iremos desistir. Sabe que nós estamos aqui para fazer uma grande obra para o Senhor. E quem vai fazer essa grande obra? Você. Quando você se colocar disponível para Deus, você vai vir aqui também ser pregador. Você vai vir aqui e saber transmitir a palavra do Senhor. E de tantas formas que o Senhor disponibilizar, através do seu Espírito, aquilo que Ele quer que você faça. E você vai dizer: "Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim." Então nós vemos que Gideão, quando convoca todos aqueles homens, Deus diz assim: "Olha, tem muita gente aí para fazer aquilo que eu devo fazer." Então 22 mil soldados voltaram para trás. Aqueles que eram duvidosos, aqueles que estavam com medo. O Espírito do Senhor não é espírito de covardia, mas é um espírito que nos dá coragem. Quando nós estamos com o Senhor, nós dizemos: vai dar certo, porque Ele está conosco, porque Ele vai nos dar força, porque Ele vai nos dar estratégia nos desafios, nas dificuldades. Aquilo que parece que não vai acontecer, vai acontecer, porque Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de graça, Ele é o Deus que tudo transforma, e foi para isso que Ele nos chamou. Mais do que ser honrado de fazer algo de Deus, nós devemos ter o prazer de fazer algo do Senhor. Não por esforço, ou por um peso muitas vezes, porque muitas vezes para alguém é um peso.
Não quero mais ir na casa de Deus, não. Não quero mais servir, não. Mas estou tão cansado, o cansaço faz com que as pessoas não venham para a igreja. A dificuldade faz com que as pessoas não venham servir ao Senhor. E outros vêm por um esforço. Eu não quero ir, não. Aí alguém diz assim, vamos lá. Então eu vou. Eu tenho que ir porque eu tenho que tocar, né? Então eu vou. Mas eu estou desanimado. Eu vou porque... Ou por ir, né? Fazer o meu social, ver se eu algum trabalho lá na igreja, né? Ver se eu vendo alguma coisa, ver se eu promovo alguma coisa. Vou lá ver se talvez o irmão me dê uma referência igual o fast food que eu ainda não fui, quero conhecer aqui. Um esforço talvez para vir na igreja. Mas não, nós devemos ter prazer em servir o Senhor. Veja a vida de Abraão, prazer de servir ao Senhor, sem querer nada em troca. Quando você faz sem fazer barganha com o Senhor, com certeza você vai ser abençoado. Glórias a Deus. E nós vemos que Abraão já foi abençoado ali, Sara foi abençoada. E Deus diz para ele assim, olha, daqui a um tempo, quando nós voltarmos aqui, Sara vai ser mãe. Sara duvidou, Sara riu. E nós vemos que o anjo disse assim, olha, você riu. Ela disse, não ri não. Quantas vezes ele dá uma nota fora, né? Não é verdade? A gente fala uma coisa e depois diz que ainda não falou, fica com vergonha. Né? Ou a gente, quando alguém diz que Deus vai nos abençoar, diz, será? Está nele todo o poder foi me dado no céu, na terra, debaixo da terra. Se nós conhecêssemos a profundidade de Deus nas nossas vidas, nós iríamos muito mais longe, nós caminharíamos muito mais, nós não desanimaríamos, nós estaríamos fortes, aleluia. Foi assim que fez Gideão, quando mandou ali quase todo aquele exército embora, ainda sobraram 12 mil pessoas, e Deus disse ainda, olha, tem muita gente aí, tem muita gente. A obra de Deus não é feita por números, mas é feita por pessoas que se disponibilizam para fazer a obra do Senhor Jesus, porque a obra é dele. Nós somos simplesmente instrumentos na mão do Senhor, mas nós temos que ser instrumentos afinados. O que falta na sua vida para ser usado como um servo de Deus? Talvez você está como aquele povo ali, né? Se eu não fizer, os outros irão fazer. Eu fico imaginando aquele povo medroso que voltou a dizer assim, olha, conosco já estava de vista, imagina agora. Nós estávamos 32 mil, agora ficou só 12. E não foi bom mesmo que eu deixei o barco. Foi muito bom mesmo que eu abandonei isso aí. Vou salvar a minha vida, vou salvar a vida da minha família, não vou voltar com vergonha. E quem diz quando você faz a obra de Deus, você sai envergonhado? Porque a obra é do Senhor e Ele está conosco. Aleluia. O nome do Senhor é poderoso. Aleluia. 12 mil ficaram ali e Deus pediu para que daqueles 12 mil Gideão fizesse uma prova, levasse ali na beira do rio. Chegou um povo ali, né, secado, parecia que tinha tomado sal, né? Parecia que tinha bebido sal. Já se jogaram ali no meio daquele rio e começaram a beber água. Mas muitos deles que estavam ali, pegavam água, levantavam a boca e tomavam. Estavam olhando ao redor para ver se o inimigo não vinha. E esses foram escolhidos, somente 332 mil. Estar atento à nossa volta em tudo que está acontecendo é algo que todos nós devemos fazer. Porque muitas das vezes Deus quer fazer algo e Ele não faz porque nós não fazemos.